A poucos minutos do aeroporto de Estrasburgo, Droga! um Airbus A320 se choca contra o topo de uma montanha. Delta Alpha, qual a posição? Há sobreviventes, E entrei em pânico porque vi que ia morrer queimado. mas eles ainda correm um grande perigo. Está muito frio. E o que eles não se dão conta é que ninguém sabe onde eles estão. Eles poderiam estar em qualquer lugar aqui. Podemos esperar que isso aconteça na selva ou numa floresta tropical, mas não numa área densamente povoada. Antes que os investigadores possam começar a investigar o que causou o acidente do voo 148 da Air Inter, eles precisam primeiro encontrar o avião. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Fora de curso. 20 de janeiro de 1992. O voo 148 da Air Inter partiu de Lyon, França. 124, 95 décimos, obrigado. O comandante Christian Eke e o copiloto Joël Cherubin são pilotos experientes com mais de 12 mil horas de voo entre eles. O voo é uma viagem rápida entre Lyon, no centro da França, e a cidade de Estrasburgo, na montanhosa região da Alsácia. A companhia aérea francesa Air Inter, que atende principalmente quem viaja a trabalho, se orgulha de ser pontual. As equipes são incentivadas a evitar atrasos, como explica o ex-piloto da Air Inter, Gerard Arnoux. Éramos conhecidos por nosso curto turnaround. E quanto mais rápido voássemos, melhores eram os nossos salários. Já voamos 35 minutos? 41 minutos. A tripulação está pilotando um Airbus A320, um dos aviões comerciais com a tecnologia mais avançada do mundo. Mesmo antes da decolagem, os pilotos programam o piloto automático para pousar em uma pista específica em Estrasburgo. A cabine do A320 também é muito diferente da de outros aviões. Em vez de medidores analógicos, os pilotos usam principalmente displays digitais. Estrasburgo, boa noite. Pista em uso 05. Nível de transição 50. Vento 040 em 18 nós. Visibilidade de 10 quilômetros. A gravação do aeroporto de Estrasburgo informa a tripulação acerca de uma mudança de planos. Devido aos ventos fortes e ao mau tempo, eles terão de pousar em uma pista alternativa 05 em serviço. e não na pista programada no piloto automático. 05. Que tipo de vento estão nos dando? 18 nós. 18 nós. O comandante é que não gosta da ideia de mudar de pista. Sem chance. Ele esperava usar a pista 23, uma aproximação que permite ao piloto automático uma correção de navegação precisa. A nova pista, pista 05, é cercada por terrenos montanhosos que podem interromper os sinais de rádio enviados para o piloto automático. Se seguirmos o procedimento para a pista 05, nós... Não. O comandante é que sugere um meio termo. Estou colocando a pista 23 de volta. Caso contrário, não posso fazer a intercepção. Ele programa o piloto automático para voar para a pista 23. Entretanto, perto do aeroporto, o comandante irá assumir os controles e fazer um pouso visual na pista 05. Está programado para 23? Sim. Tudo bem.
Senhoras e senhores, vamos iniciar a aterrissagem. Nicolai Escorias é estudante universitário. Era um dia calmo. Eu ia ver minha namorada em Estrasburgo. Por isso eu estava muito feliz. Entendido, 854. Prossiga para a GTQ. Nível do ar 140. Contato Reims. Alfa Delta, Estrasburgo. Sim, nós pretendemos continuar a fazer um ILS na pista 23 e depois uma indireta para a pista 05. O controlador de Estrasburgo avalia o plano do comandante. Alfa Delta. Ele o adverte que provavelmente haverá um atraso devido ao tráfego pesado. Como teremos 3 decolagens em 05, vocês correm o risco de uma espera a 5.000 pés. Não vamos criar confusão descendo a velocidade máxima. Se eles tivessem avisado com antecedência. Alfa Delta, Estrasburgo. Estou ouvindo. Sabendo da frustração do comandante, o controlador oferece ajuda. Se quiser, posso levá-lo com o radar até Andlo, a 5.000. Andlo é um ponto de navegação na aproximação da pista 05. Ele ajuda os pilotos a alinhar o avião para o pouso. Sim, isso é bom. Sim. Entendido. Então, vire à esquerda para a posição 230 graus. 148. À esquerda para a posição 230 graus. Aí está. Isso vai lhe poupar algum tempo. Como a pista 05 não permite uma aproximação completa do piloto automático, o comandante deve calcular o ângulo de descida por conta própria. Isso dá 3,3 graus. Donc 3,3 graus é um ângulo de voo normal que fornece uma boa inclinação para o pouso. Doucement, la bonne pente, voilà. Senhoras e senhores, continuamos nossa descida. O voo de Lyon para Estrasburgo foi bastante curto. Acho que 50 ou 45 minutos. Nada de especial. Foi tudo muito normal e muito comum. Obrigado. Vire à esquerda, vire 90. 90 graus, Delta Alfa. O controlador conversa com o voo 148 durante a última volta para alinhar o avião com a pista, agora a 25 quilômetros de distância. E então, o copiloto Cherubin percebe que o avião está ligeiramente fora do curso. Você está indo para dentro. Você está dentro. Deveria ter começado com 070. Sim. Pelo menos. O controlador também percebe que o avião está fora de curso. Air Inter, Delta Alfa. Ele perdeu o alinhamento com Andlo, o guia eletrônico da pista. Delta Alfa, você está passando à direita de Andlo. No entanto, ele autoriza o pouso. Autorizado para aproximação final 05. Delta Alfa. O comandante inicia a sequência para pouso. Flaps para 2. Flaps para 2. Flaps em 2. Baixar trem de pouso. Senhoras e senhores, aterrissaremos em alguns minutos. EQ percebe que o avião está indo rápido demais. E então, com os freios de velocidade, altera o fluxo de ar sobre a asa, ajudando a criar mais arrasto para diminuir a velocidade do avião. Temos de ter cuidado com a descida. Eixo de abordagem. O copiloto está mais preocupado com a posição horizontal em relação à pista. Estava em 60, veja. Mas antes que a tripulação consiga ajustar o curso... Droga! Delta Alpha, your position? Delta Alfa, qual a sua posição? Air Inter, Delta Alfa, Estrasburgo?
A queda é catastrófica. O A320 chocou-se contra a encosta de uma montanha. Delta Alpha, qual a sua posição? O voo 148 não está mais no radar. E também não responde por rádio. É declarada emergência no aeroporto de Estrasburgo. É o último contato que temos. Estavam a cerca de 20 quilômetros do aeroporto. Funcionários precisam identificar o local do acidente, mas isso não é tão fácil quanto parece. O radar do aeroporto não é gravado. Nenhum sinal de emergência foi emitido pelo avião. E, surpreendentemente, ninguém relatou ter visto a queda de um avião. Poderiam estar em qualquer lugar aqui. A área de busca proposta abrange mais de 20 quilômetros quadrados de floresta fechada nos arredores de Estrasburgo. Nicolai Scorias sobrevive à queda do voo 148 da Air Inter com apenas ferimentos leves. Tirei o cinto de segurança e me levantei. Tentei achar a minha mala no armário, mas não havia armário algum. Percebi que eu estava vivo. Tínhamos sofrido um acidente. Vi o fogo na minha frente e entrei em pânico porque pensei comigo mesmo: vou morrer queimado. Fui para o fundo do avião, para o que restava do avião. E encontrei alguns outros sobreviventes. Vamos, vai explodir! Eu estava com medo da explosão, estava em pânico. Com um cheiro de vazamento de combustível de jato no ar, os sobreviventes se afastam do avião em chamas. Ficamos juntos esperando o resgate. Mas a espera será maior do que qualquer um poderia imaginar. A primeira reação que tivemos depois do acidente foi: tudo bem, em meia hora, uma hora, na pior das hipóteses, a equipe de resgate estará aqui. Mas eles não chegaram. Uma hora depois do acidente, as equipes de resgate ainda não têm ideia de onde estão os destroços. Scorias e os demais passageiros enfrentam agora uma nova provação. Sobreviver a temperaturas abaixo de zero em uma floresta escura e isolada. 2h30 depois que o voo 148 desapareceu dos radares, próximo do aeroporto de Estrasburgo, o avião desaparecido ainda não foi localizado. Em meio à crescente tensão, o Bureau de Investigação de Acidentes da França, o BEA, envia seu principal investigador, Jean Parrier. Imediatamente chamei meus 2 investigadores principais e organizamos a equipe. Nos preparamos para correr até o local, tão logo ele fosse identificado. A demora parece uma eternidade. Surpreendentemente, um tanto longa. Podemos esperar que isso aconteça na selva ou numa floresta tropical, mas não numa área densamente povoada, como a região de Estrasburgo. Sem ajuda à vista, Scorias volta até os destroços para procurar mais sobreviventes. Acho que algumas pessoas que morreram poderiam ter sobrevivido se as equipes tivessem chegado mais cedo. Quase 1000 pessoas buscam pelo avião desaparecido. Entretanto, 3 horas depois do acidente, ainda não há sinal dele. Frustrado, Scorias sai em busca de ajuda. Ele encontra uma equipe de televisão que tentava encontrar o avião. Mas sem quaisquer destroços à vista, a equipe reage com ceticismo. Eles não esperavam que houvesse sobreviventes de um acidente de avião. Ei, vocês têm que acreditar em mim. Eles não acreditaram que eu fosse um sobrevivente. Mas acredite, eu era. E meu rosto estava escuro devido à fumaça e à querosene e tudo mais. Venham!
Os jornalistas o acompanham até o local do acidente, onde encontram mais 8 sobreviventes. Finalmente chega a primeira equipe de resgate. O local do acidente fica perto do topo do Monte Saint-Odile, de 762 metros, a 19 quilômetros da pista. Fomos encontrados 4 horas e meia depois. Por isso foi uma bagunça. Eu estava realmente muito frustrado com o fato de estarmos a 20 quilômetros de Estrasburgo e eles não conseguirem nos encontrar. Um total de 87 passageiros e tripulantes morreram, incluindo o piloto e o copiloto. Os sobreviventes começam a contar suas histórias, mas ninguém dá qualquer informação capaz de explicar a queda do avião. Eu não sei o que aconteceu. Estávamos aterrissando, fiquei inconsciente. Acho que batemos em árvores. O americano Bob McIntosh, investigador da NTSB, chega ao local do acidente. O BEA da França, percebendo a atenção internacional que o acidente teria, embora se tratasse de um voo doméstico, convida um grupo internacional de investigadores de acidentes para se juntar a eles. Jean Parrier, bem-vindo à equipe. A primeira prioridade para os investigadores é recuperar as caixas pretas do avião. Ainda não recuperamos os gravadores. Com as caixas presas na cauda do avião em chamas, qualquer atraso pode lhes custar caro. Ficamos muito ansiosos sobre o estado da fita. Seria possível ouvi-la? Será que conseguiríamos as informações críticas que precisávamos? Na França, os acidentes de avião também são investigados pela justiça. Parrier e sua equipe não têm permissão de acesso ao local até que os funcionários judiciais tenham as caixas pretas em seu poder. Lembro da Gendarme Aérienne, a polícia dos transportes, cercando o local e nos mantendo longe dos destroços por algum tempo. E estávamos muito desconfiados desses observadores internacionais. Talvez devêssemos esperar. Até mesmo tirando fotografias, o que nos surpreendeu. Em um acidente anterior à queda do voo 296 da Air France em 1988, os investigadores levaram 10 dias para entregar as caixas pretas à polícia. Ainda existiam boatos de que as caixas teriam sido adulteradas. Desta vez, a polícia está mantendo os investigadores afastados. Lembro de ver as brasas brilhando e o gravador de voo ali, sem que eu pudesse intervir e dizer: resfriem aquilo o mais rapidamente possível. Depois da meia-noite, as caixas são tiradas do avião e enviadas para a análise. Os investigadores só esperam que não seja tarde demais. Elas estavam extremamente quentes, pareciam danificadas e queimadas. À luz do dia, os investigadores conseguem algumas primeiras pistas no próprio local do acidente. Eles descobrem por que o localizador de emergência do avião não enviara um sinal. Na verdade, ele fora destruído pelo impacto. O localizador fica dentro do cockpit e é projetado para começar a trabalhar depois de um acidente. Sua falha sugere um impacto extraordinariamente forte contra o solo. Era possível perceber que o avião estava inclinado de forma incomum na descida. Os investigadores examinam os motores para ver se podem ter parado antes do impacto. Se você encontra lâminas curvadas e muita madeira sugada para dentro dos motores, isso é indicação de que os motores estavam funcionando corretamente. E é exatamente isso que eles encontram. Certamente os motores estavam funcionando. Apesar disso, o avião se chocou contra a encosta de uma montanha, sem nunca enviar um sinal de socorro. Os investigadores estão intrigados. Eles esperam que a caixa que gravou os dados do voo os ajude a resolver o mistério. Aqueles gravadores em especial tinham o melhor registro de sobrevivência de qualquer gravador. Eles eram de primeira linha no que se referia à resistência.
As caixas pretas são projetadas para resistir a temperaturas de até 1.100 graus Celsius durante meia hora. O gravador dentro delas é protegido por uma cápsula cheia de água. Quando o gravador esquenta, a água se transforma em vapor, absorvendo energia e, na verdade, liberando o vapor através de pequenos orifícios. Mas quando o gravador de dados de voo é aberto, os pesquisadores descobrem algo perturbador. O gravador digital dos dados de voo fora totalmente danificado. Era impossível ler qualquer coisa. Ele havia sido submetido ao calor por mais de 30 minutos. O gravador não fora projetado para suportar aquele tipo de calor contínuo. Portanto, ficamos muito decepcionados. Agora há apenas uma esperança de recuperar o gravador de dados do voo, um dispositivo chamado gravador de acesso rápido ou QAR. Trabalhadores da manutenção usam o QAR para acessar os computadores do avião, mas ele também registra alguns dados do voo. Ao contrário das caixas pretas, o QAR fica próximo do cockpit. Os gravadores de acesso rápido não são protegidos. Eles estão acima, na extremidade dianteira do avião, normalmente no painel eletrônico, e são geralmente destruídos devido aos danos provocados pelo impacto. Os investigadores sentem-se motivados ao descobrirem que, neste caso, o QAR sobrevivera. Entretanto, uma análise mais detalhada transforma o otimismo em frustração. Os últimos 20 centímetros da fita tinham sido queimados e esticados, danificados a tal ponto que não conseguiríamos usá-los em uma máquina. Não conseguiríamos acesso aos dados. Os investigadores estão ansiosos para recuperar os dados e, portanto, tentam uma técnica experimental conhecida em inglês como Garnet Technique, através da qual uma luz é emitida através de uma lente mineral feita de almandina. Pode-se usar uma almandina vermelha escura para visualizar os impulsos magnéticos que estão gravados na fita. A lente especial ajuda os técnicos a diferenciar entre os pulsos magnéticos positivos e negativos que se traduzem em dígitos binários ou bits. Há 780 bits por segundo, ou seja, muitos zeros e uns. Você tem de ser muito preciso ao movimentar a fita sob a lente ou a almandina, para não perder um bit ou ler o mesmo bit duas vezes. Portanto, é difícil. A análise dos dados é um trabalho ainda mais meticuloso. Levamos cerca de um dia para ler 1 segundo de gravação. Qualquer segundo adicional recuperado poderia revelar algo que faria diferença. O esforço para recuperar todos os dados do QAR pode demorar um mês ou mais. Enquanto isso, o foco da investigação se volta para o gravador de voz da cabine, posicionado logo acima da outra caixa preta. O gravador de voz, que estava a poucos centímetros de distância, mas fora das cinzas, tinha um ar passando por ele e resistiu. A gravação revela a ansiedade por parte do comandante no início do voo. Está se posicionando para 23? Sim. Os investigadores sabem que a aterrissagem na pista 05 requer o que se chama de aproximação de não precisão. Isso significa que os pilotos recebem orientação eletrônica apenas sobre a sua posição horizontal esquerda e direita. Eles não recebem orientação no que se refere à altitude. A aproximação de não precisão é significativamente menos exata. Não é realmente difícil, mas menos confortável. 05? Que tipo de vento estão nos dando? A aproximação de não precisão aumenta a pressão sobre os pilotos. Os investigadores também ouvem que o comandante tinha preocupações sobre a aterrissagem na pista 05. 48 Delta Alpha, você é o primeiro para VOR DME, pista 05. Pista 05, 05. 10 náuticas. Isso não vai dar certo. Há muita tensão nessa aproximação de não precisão.
Procurando saber o que poderia ter causado tal desconforto, os investigadores pesquisam os treinamentos de pilotos na Air Inter. Eles descobrem que a maioria dos pilotos não tinha treinamento extensivo para aterrissagens com a aproximação de não precisão no novo A320. Acho que deveríamos ter tido o dobro do treinamento se comparado ao treinamento em um avião mais antigo. Investigadores pedem à companhia aérea registros detalhados sobre o histórico do piloto relativo à aproximação de não precisão. E ficam intrigados com o que descobrem. O comandante EQ havia aterrissado em Estrasburgo inúmeras vezes, mas nunca um A320 com uma aproximação de não precisão. Não vamos criar confusão descendo a velocidade máxima. É evidente que o comandante estava apreensivo em ter de executar um pouso que ele nunca tinha feito antes. Acho que o comandante estava preocupado em fazer isso em um tempo mínimo, com um mínimo de atraso. Já voamos 35 minutos? E o copiloto estava preocupado em não ficar em apuros por ofender o comandante. Pelo menos. Uma investigação ainda maior sobre o histórico do trabalho do piloto revela algo mais. Embora os dois pilotos tivessem voado mais de 12 mil horas entre eles, o A320 bastante avançado era agora algo novo para eles. A comunidade da aviação não compreender a magnitude das mudanças trazidas pelo novo Airbus A320. O comandante tinha apenas 162 horas no A320 e o copiloto ainda menos, apenas 61 horas. Por trás do acidente, há uma questão de confiança da equipe em si mesma e na aeronave. 18 nós? Sem chance. Na verdade, eles não estavam preparados para voar naquele tipo de situação. Se tivessem nos avisado com antecedência, droga! Os investigadores concluem que o treinamento da tripulação era insuficiente. Mas isso não era o suficiente para explicar o acidente. Droga! Investigadores buscam outros fatores para a queda do voo 148. Eles analisam as conversas entre a tripulação e os controladores de tráfego aéreo. Se quiser, posso levá-lo com o radar até Ândalo a 5.000. Sim, isso é bom. O vetor radar torna o voo mais fácil. O comandante estava satisfeito porque estava reduzindo a sua carga de trabalho. Vire à esquerda, vire 90. Com a ajuda do controlador, aquela aterrissagem deveria ter sido muito simples. Mas quando os investigadores reconstroem a trajetória do avião utilizando dados e radar de várias estações ao redor do aeroporto, eles descobrem um terrível engano. A posição 090 começou aqui. 90 graus, Delta Alfa. Mas isso não os leva para Ândalo. O último vetor radar que o controlador lhes deu estava incorreto. Aquilo os enviou para... Obrigado. Mais perto da montanha. Eles estavam fora de curso por seguirem a posição que haviam recebido da vetoração radar e se viram numa situação precária na aterrissagem. Está dentro. Deveria ter começado com 070. Os investigadores também estão preocupados com a escolha de palavras do controlador ao alertar os pilotos, erroneamente, que eles estavam indo para a direita. Delta Alfa, vocês estão passando à direita de Ândalo. Do ponto de vista dos pilotos, o avião estava no lado esquerdo da pista e não no direito. Aquilo só podia deixar a situação ainda mais confusa. Foi uma orientação muito precária. Porque ele não empregou a terminologia usual. Os investigadores recomendam que os controladores usem somente as direções da bússola ao dar instruções e nunca as palavras direita e esquerda. Os erros do controlador, sem dúvida, trouxeram o avião mais próximo da montanha. Entretanto, mais uma vez, os investigadores sentem que eles não têm toda a história.
Não é algo totalmente incomum iniciar uma descida a partir desta situação. Flaps para 2. Flaps para 2. Não é o que você espera fazer todos os dias, mas não está fora dos limites dessa aproximação. Ao estudarem a reconstrução do plano de voo do avião, os investigadores descobrem algo ainda mais alarmante do que a equivocada direção horizontal do avião. Quando circulava a montanha, o avião entrou inexplicavelmente em uma descida perigosamente inclinada e rápida. Talvez 2,5 vezes o índice normal de descida. Aquilo é letal naquela altitude. Se a descida não tivesse sido acentuada, eles não teriam se chocado contra a montanha. Se a trajetória vertical tivesse sido correta, eles não teriam tido qualquer problema. Encontrar a causa daquela descida repentina é agora crucial para entender por que 87 pessoas morreram em um dos mais modernos aviões de passageiros do planeta. Autorizado para aproximação final 05. A descida foi iniciada às 1.800 horas, 19 minutos e 38 segundos. Aquele Alfa Delta. É o ponto de não retorno. Ao estudar a trajetória do voo 148, investigadores determinam que a rápida descida começou 60 segundos antes do acidente. Não há qualquer indicação nas fitas de que a descida tenha sido deliberada. O mistério é como isso aconteceu e como a tripulação não se deu conta disso. Manter o controle da altitude deveria ser algo simples. O altímetro do cockpit dá aos pilotos uma leitura constante da altitude. O altímetro é um instrumento muito preciso. Ele se tornou muito confiável e tem uma precisão entre 5 ou 10 pés. Ignorá-lo seria um grande erro em termos de protocolo de voo. Flaps para 2. A gravação revela apenas uma única observação da equipe sobre a descida. Temos de prestar atenção na descida. Ela ocorreu 16 segundos antes do acidente. O comandante tinha acabado de usar os freios de velocidade. O avião estava acelerando de maneira anormal. O comandante começou a perceber que havia algo de errado com o ritmo da descida. Mas o copiloto mudou de assunto. Eixo de aproximação. Estamos cerca de meio ponto fora do eixo. Ali. Estava em 60, veja isso. Ele voltou a atenção do comandante para a situação lateral e não para a situação vertical, que era o principal, claro. E os dois não perceberam o problema. Acho que eles estavam planejando atravessar as nuvens para conseguirem ver a pista e não precisariam da aproximação por instrumento completa. Estava em 60, veja. Mas o avião nunca saiu das nuvens. Há um velho ditado na aviação: pedras se escondem por trás das nuvens. Droga! Agora parece claro que a tripulação não estava monitorando a altitude com atenção, mas um mistério ainda maior permanece. Podemos apenas imaginar, porque... O que levou àquela descida mortal? Depois de meses de trabalho, talvez os investigadores finalmente tenham a resposta. Todos os dados de voo disponíveis no gravador danificado de acesso rápido foram recuperados. Estávamos muito ansiosos para conseguirmos ler o máximo possível. Os dados confirmam que pouco antes do acidente o avião estava em alta velocidade em direção ao solo a uma velocidade altíssima de 3.300 pés por minuto. A descida estava perigosamente inclinado, muito maior que os 3,3 graus selecionados pelo comandante. 3,3 graus. É uma grande diferença. Agora, investigadores se perguntam se teria havido um mau funcionamento do piloto automático. Será que de alguma forma ele não obedecera o ângulo de descida do comandante e enviar o avião em um mergulho mortal? Mas como ele estava antes do acidente? Infelizmente, a unidade de controle de voo que abriga o piloto automático está muito danificada para fornecer quaisquer respostas definitivas.
Nunca conseguiríamos demonstrar que este FCU nesta aeronave durante esse voo funcionara corretamente ou não. Mas então, ao analisar novamente os dados de voo, Parrier descobre algo que pode finalmente revelar a causa do acidente. Ele percebe uma semelhança entre dois números importantes: o do plano vertical de velocidade de 3.300 pés por minuto e o do ângulo do trajeto de voo traçado, 3,3 graus. Coincidência? Parrier usa um simulador de voo para testar uma nova teoria. Poderia mostrar uma descida de 3.300 pés por minuto? Ele acredita que a semelhança não é mera coincidência. No piloto automático existem dois modos de descida: o ângulo de trajetória de voo e a velocidade vertical. No entanto, eles são exibidos no mesmo mostrador. Por isso, 3.300 é abreviado para 33. Agora mostre-me o ângulo de voo de menos 3,3 graus. O problema naquela aeronave era que os dois valores eram visíveis no mesmo mostrador e eram controlados pelo mesmo botão. 3,3 graus. 3,3 graus. Parrier suspeita que a exibição confusa confundiu o comandante Eke. Então não seria difícil cometer aquele erro, não é? É muito fácil se confundir se você não estiver atento. Se o comandante não conseguiu empurrar o seletor de modo, então, ao solicitar 33, isso não teria iniciado um ângulo de descida seguro de 3,3. Em vez disso, isso teria colocado o avião em uma velocidade de descida mortal de 3.300 pés por minuto. 2 meses depois do acidente, outro avião da Air Inter entra em uma perigosa e acentuada descida pela mesma razão. A equipe só descobriu o problema ao sair das nuvens. Os pilotos também haviam confundido o ângulo de trajetória do voo com a velocidade vertical. Eles tiveram a sorte de ter uma base de nuvem muito maior que lhes permitiu corrigir o problema. Pesquisas mais detalhadas revelam um problema envolvendo toda a indústria do A320. Muitas pessoas confundiam aqueles modos, principalmente durante treinamento. E muitas caíam na armadilha, mesmo após o treinamento. Ansioso para testar sua nova teoria, Jean Parrier programa um simulador com todos os dados conhecidos do voo 148. Ele então indica a mesma velocidade de descida que ele acredita que os pilotos da Air Inter selecionaram. Se Parrier estiver certo, a simulação vai acabar com o avião chocando-se contra a montanha. Mas isso não acontece. Estamos deixando passar alguma coisa. Estranhamente, isso não levou a uma queda. Toda a aproximação sobrevoava esse obstáculo por uma margem significativa. Consideramos o vento? Começamos a trabalhar com hipóteses alternativas. Vamos tentar de novo, mas iniciando a volta mais cedo. Mas nada nos dava realmente uma certeza. Não importa o quanto tentasse, Parrier não conseguia simular o acidente. Não conseguindo explicar o que havia ocorrido, ele se volta para a fabricante do avião em busca de ajuda. Obrigado por chamar minha atenção para isso. Após muita pesquisa, um projetista do Airbus chega até Parrier com uma explicação sobre um elemento pouco conhecido do piloto automático. Em situações de emergência, onde o A320 precisa mudar de direção rapidamente, o piloto automático está programado para reverter a direção do avião em 2 vezes o índice normal. A reação do piloto automático seria muito mais rápida. E esses casos ocorriam geralmente quando você estava descendo e pedia ao piloto automático para subir, ou estava subindo e pedia ao piloto automático para descer. Imediatamente voltamos para os dados no segundo em que a descida fora comandada pela tripulação. Baixar trem de pouso. Parrier descobre uma trágica coincidência. Infelizmente, descobrimos que naquele exato momento houvera turbulência. Houve uma subida muito leve, mas ali está.
A turbulência momentânea levou o avião a subir ligeiramente. E isso levou a uma velocidade vertical positiva de 600 pés por minuto, durante talvez meio segundo. Foi durante aquele mesmo meio segundo que a tripulação instruiu o avião para descer. Estava em 60, veja. O piloto automático interpretou aquilo como uma emergência que exigia uma descida extremamente rápida. Poderia ser isso. Agora os investigadores estão diante de algo terrível. Será que uma rajada de vento aleatória, exatamente durante aquela fração de segundo, teria sido a diferença entre a vida e a morte? Aí está. E temos um acidente. A teoria de Barrier explica todos os aspectos do acidente, a confusão da tripulação com a exibição do piloto automático. 3,3 graus. Levou o avião a descer perigosamente para perto da montanha. Turbulência e um recurso de segurança confuso levaram o avião ainda mais perto, uma combinação fatal. É uma lição fascinante sobre a dimensão aleatória de acidentes. Meio segundo antes, meio segundo depois, e o acidente não teria acontecido. A descoberta de uma informação confusa no cockpit tem enormes implicações para toda a indústria. A instrumentação de voo da aeronave, como o DC-10, MD-11, o 7-4 e assim por diante, todos os produtos da Boeing e todos os aviões comerciais que estavam usando aquele conjunto de aviônicos tinham essa vulnerabilidade. Agora, os investigadores enfrentam uma pergunta assustadora que afeta a segurança das aeronaves em todo o mundo. Se o design da interface do piloto automático não for alterada, quantas outras pessoas poderiam morrer? Há evidências de que o design da interface do piloto automático do Airbus A320 levou os pilotos da Air Inter a uma velocidade de descida perigosa e acidental. 3,3 graus. Sentimos a necessidade de levar a indústria a trabalhar nesse sentido. A fabricante do avião Airbus respondeu imediatamente. A principal mudança feita muito rapidamente foi a mudança do visor. Com o novo projeto, se um piloto seleciona uma velocidade vertical de 3.300, todo o número de 4 dígitos é exibido. Assim, a confusão entre um ângulo e a velocidade vertical já não era possível. Para os investigadores, permanece apenas um mistério. Todos os jatos A320 da Airbus são projetados com um dispositivo de segurança conhecido como Sistema de Alerta de Aproximação com o Solo, ou GPWS. Um radar direcionado para baixo com uma única finalidade, a de dizer a que altura o avião está do solo, qual a altura diretamente abaixo do avião. E se ele está muito baixo, um alerta é emitido. Mas o comandante é que... Temos que prestar atenção na nossa descida. Nunca recebeu um alerta e por uma razão muito simples, o seu A320 não tinha aquele alarme. Droga! Naturalmente, a primeira pergunta foi: por que a aeronave não tinha tal alerta? Então isso não é parte da lista mínima de equipamento? A gerência da Air Inter havia decidido que não gostava dos falsos avisos produzidos pelo equipamento de GPWS. Normalmente, a maioria dos aviões voa a uma velocidade inferior a 250 nós quando estão a menos de 10 mil pés, mas nós voávamos a 350 nós até a aproximação final. Então, a essas velocidades, o GPWS sempre emitia alarmes falsos. Il générait des fausses alarmes. Essa decisão, embora legal, impediu os pilotos de ter uma última linha de defesa antes de colidir com a montanha. É impossível imaginar que o piloto não levasse o avião para cima se tivesse ouvido o alarme.
Precisamos ter GPWS em voos comerciais. Sim, essa é uma conclusão óbvia. O relatório irá apresentar uma lista dessas causas. Os investigadores concluem que não houve uma causa única para a queda do voo 148. A tragédia envolveu uma combinação malfadada de inúmeras falhas na indústria aérea. Fizemos cerca de 35 recomendações, incluindo treinamento de pilotos sobre o sistema de aviso de proximidade do solo. E assim por diante. As recomendações levam a grandes mudanças. Agora, os pilotos devem ter mais treinamento com o A320 antes de pilotarem esse avião. Hoje, um dos dois pilotos precisa ter no mínimo 300 horas de voo no avião. Foi estimado que 300 horas é o suficiente. Outra mudança foi a concepção de uma caixa preta mais resistente ao calor. A FAA fez testes e conduziu alguns estudos com as características térmicas de incêndios após acidentes. E chegou-se a um valor de 260 graus por 10 horas. Delta Alpha, qual a sua posição? Delta Alpha, Air Inter, Estrasburgo? Como resultado do acidente de Estrasburgo, hoje o A320 é um avião mais seguro. Você só consegue implementar tais mudanças se há o que as pessoas consideram uma boa razão para isso. E, infelizmente, uma boa razão continua sendo um acidente. Entretanto, o desenvolvimento da tecnologia em aviação ainda não substitui pilotos bem treinados e bem preparados. Há um velho axioma na aviação que diz que você nunca deve deixar que um avião o leve a algum lugar em que seu cérebro não tenha estado pelo menos 5 minutos antes. Este é um excelente exemplo de uma tripulação que não seguiu esse axioma em particular. Versão Marshmallow São Paulo.